Alô, muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News. Hoje, quarta-feira, muita bola rolando, muitos jogos importantes pelo Brasil e pelo mundo. E você já sabe, hein? Logo mais, às 4h30 da tarde, tem o Plantão da Champions, informando e analisando tudo o que vai acontecer hoje nos jogos envolvendo Sevilha e Manchester United. Um jogão, Mourinho, mais uma vez, mostrando aí toda a sua experiência, né, em jogos de Champions League. Temos também Shakhtar Donetsk e Roma, e você vai acompanhar tudo hoje a partir das 4h30 da tarde. Corinthians e Palmeiras se preparam para o derby de sábado na Arena Corintiana. O Grêmio entra em campo hoje para tentar mais um título internacional. Joga a final da Sul-Americana contra o Independiente em Porto Alegre. Tricolor em jogo adiado, joga em Itu contra o Ituano pelo Campeonato Paulista. E o Vasco está lá na altitude de 2.800 metros de Sucre, na Bolívia, para tentar a vaga, e ela está muito próxima à fase de grupos da Libertadores. Está no ar o Breakfast News. Muito bom dia, Maurício Rossi. Bom dia, Carlos Lima, bom dia a todos que acompanham o nosso trabalho. Muito bem, a gente começa destacando o clássico de sábado, né? Sábado tem um derby, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, toda vez que esses times se enfrentam, o bicho pega, né? A coisa realmente fica bem quente, tanto para um lado quanto para o outro. O Corinthians vem numa sequência negativa de 2 derrotas e 1 empate. Tem problemas, ainda não se ajustou no setor ofensivo, a defesa também está levando gols, né? E o técnico Fábio Carille não vai contar com o Juninho Capixaba, ele que se contundiu no empate diante do RB Brasil na última segunda-feira em Campinas, e provavelmente o Maicon seja improvisado na lateral esquerda. Você acha uma boa esse tipo de improviso, Maurício? Ou de repente o Guilherme Romão, mesmo não sendo jogador tão experiente, vestindo a camisa profissional do Corinthians, seria uma opção melhor para marcar o habilidosíssimo ataque do Palmeiras? Eu entendo, Lima, que o Maicon, jogando com o pé esquerdo também, ele sabe jogar naquela posição, sabe atuar bem naquele lado. O Maicon já tem mais experiência, por isso que eu acho que o Carille deve usá-lo. Tem mais experiência do que o Guilherme Romão, está apenas começando, mas eu achei um bom jogador. Teve uma falha apenas aí em um dos jogos do Corinthians, no início do ano, e a torcida pegou no pé, lógico, mas o menino é bom jogador. Mas o Maicon é uma boa solução ali para entrar no lugar do Juninho Capixaba, que eu acho também que estava sendo injustiçado. Não é um jogador, é um jogador para ser bem aproveitado no Corinthians, que vinha fazendo bons jogos, e aí uma pisada ou outra na bola já começa a ser mal visto pela torcida, né? Também gosto muito desse jogador, infelizmente tem uma torção aí no tornozelo, mas não é nada grave. Ele já pode estar de volta aí ao time do Corinthians, Lima. O Jadson é outro que vai retornar, provavelmente saia o Cleison, né? O Carille vai manter aí o esquema com 2 volantes, né? Não é bobo nem nada, não vai jogar aberto contra o Palmeiras, né? Mesmo sendo em Itaquera, mas se jogar aberto contra o Palmeiras, ele sabe que a coisa vai ficar muito complicada. Pelo lado do Verdão, o Borja está se recuperando, deve jogar o clássico, apesar de ainda, né, sentir dores no joelho. O Moisés também já está treinando com bola. Enfim, o Palmeiras aos poucos vai tendo todo o elenco à disposição, esse farto e espetacular elenco que está à disposição do Roger Machado. E ontem o Marcos Rocha, que é um jogador experiente, já viveu vários clássicos em Minas Gerais, quando vestia a camisa do Atlético Mineiro, né? Então a questão com ele foi essa: se apesar de toda essa experiência em clássicos, ele ainda fica ansioso para um jogo como esse diante do Corinthians. Pelo decorrer da minha carreira, pela a bagagem que eu venho adquirindo, jogando clássicos em Minas, eu tenho um pouco mais de tranquilidade hoje, posso dizer assim, né? Sei que os garotos que estão subindo agora devem estar bastante ansiosos,
principalmente por ser da base do Palmeiras, já tem essa rivalidade. Mas hoje eu estou bastante tranquilo, sei o tamanho da grandeza do clássico, a importância que tem uma vitória, então acho que a ansiedade eu consigo controlar nesse momento. Palmeiras essa daí, né, o Maurício, é isso daí, né, porque às vezes o jogador é experiente, já viveu muitas vezes essa coisa de jogar clássicos, mas dá aquele friozinho na barriga, não dá não, Maurício? Ah, deve dar, né, Lima? Sempre é um novo clássico para ele. Ele jogou muitos aí, com o Atlético Mineiro contra o Cruzeiro, mas agora é uma novidade. E com muita gente que deve estar falando na orelha dele, falando, Marcos, esse é o jogo dele. Esse é o que não pode perder! Isso deve mexer mesmo com o jogador. Mas o Marcos Rocha é um jogador que eu gosto muito, sempre mantém uma regularidade, um jogador tranquilo. Eu acho que não vai pesar, não. É bem experiente, com passagem até pela seleção brasileira. É um bom jogador. Eu acho que o Palmeiras depende desses jogadores para esse tipo de jogo. Agora, se começar a usar muito jovem para entrar na arena do Corinthians, aí pode complicar. Mas agora, com esse time que está, com jogadores mais rodados, o Palmeiras tem tudo para chegar lá e conseguir uma vitória. E ele que não é bobo, não é nada, ele jogou o favoritismo pro Corinthians, né? Num determinado momento. A casa lotada, né? Mais uma vez aí, o Corinthians vai voltar a jogar com casa cheia, 33 mil ingressos já foram vendidos, e aí sim, lógico que pesa a favor do Corinthians a pressão contra o Palmeiras, mas por isso que tem que ter jogador rodado. Ele falou assim, não, o favorito é o Corinthians, que o Corinthians já toca campeão paulista, eles é que tem que defender o título, tá na dele, tá jogando a responsabilidade para o adversário, embora todo mundo saiba que o elenco do Palmeiras é superior ao do Corinthians, e o Palmeiras, embora não tenha vencido os últimos 2 jogos, né, tem um time melhor que o do Corinthians, mas é aquela história que o Carille falou ontem, clássico, meu amigo, esquece quem tá melhor, quem tá pior, porque é um outro jogo, é um campeonato à parte, então realmente vai ser um jogo espetacular, e nós estaremos transmitindo aqui na Rádio Futebol Clube, como fizemos com São Paulo e Santos, sábado também vamos trazer as emoções de Corinthians e Palmeiras aqui na Rádio Futebol Clube. E por se falar em Campeonato Paulista, pouca gente sabe, Maurício, eu sei que você sabe, mas hoje tem São Paulo em campo, né? Aquele jogo adiado contra o Ituano em função da participação do São Paulo na Copa do Brasil. Então São Paulo joga hoje em Itu, sem o Petros, suspenso, com o Hudson mais uma vez no meio, né? Curiosamente, ele coloca a mesma escalação que ganhou pela Copa do Brasil lá em Maceió do CSA, né? Sidão no gol, Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio que volta, né? O Rodrigo não jogou o clássico diante do Santos, e o Reinaldo, o Jusilei Hudson, os 2 volantes, aí Marcos Guilherme, Diego Souza, Cueva, Nenê. É um time que dá para ganhar do Ituano ou vai ter que jogar muito mais do que fez domingo contra o Santos, Maurício? O time que dá para ganhar, Lima, se bem que a pressão que entra já o São Paulo, e principalmente o técnico Dorival Júnior, a todo momento a imprensa aí falando que já tem nome do Cuca, nome de Luxemburgo, todos os nomes que começam a aparecer, né, pelos lados do Morumbi, é difícil administrar isso aí. E ele já começa a dar sinais de nervosismo nas coletivas, começa a falar que esse tipo de resultado não afeta perder pro Santos, perder pro Corinthians. Não, afeta sim. Dorival está na corda bamba mais uma vez. O São Paulo teria que manter esse treinador por mais algum tempo, só que assim, a pressão é forte. São Paulo hoje tem tudo para ganhar do Ituano, sim, mesmo na casa do Ituano que não vem bem no campeonato. São Paulo precisa dessa vitória. É um time que já jogou, como você disse, jogou contra o CSA, Rodrigo Caio volta ao time, o Petros suspenso, o Hudson, aquele jogador que gosta de tocar muito a bola para trás, o Petros agride um pouquinho mais. Mas o São Paulo precisa ganhar do Ituano para ir a 13 pontos, se distanciar um pouco aí da Ponte Preta, que os dois têm 10 pontos no campeonato, para o São Paulo já voltar a vencer, né, Lima? Já perdeu essa sequência de 4 jogos contra o Santos, é hora de voltar a vencer para dar
para o Dorival respirar também. O São Paulo hoje, ele divide a liderança com a Ponte, mas pelo número de vitórias, né, São Paulo tem uma vitória a mais que a Ponte, ele é líder. Se ele pelo menos empatar hoje em Itu, aí ele vai ficar na liderança isolada com 11, se ganhar melhor ainda, pula para 13 e dá uma respirada aí, porque na próxima fase é importante decidir em casa, e é isso que o São Paulo vai querer, evidentemente, nos confrontos com a Ponte. Muito provavelmente a Ponte será a adversária do São Paulo quando tivermos os mata-matas do Campeonato Paulista. No Santos, né, o Peixe está vivendo aí uma semana que deveria ser tranquila, né, porque o Santos ganhou o clássico, beleza, ganhou do Santos, do São Paulo, aquela coisa toda, né, mas o que aconteceu? Nós tivemos uma mudança importante no departamento de futebol do Peixe, né? E até uma coisa surpreendente, porque o rapaz assumiu faz muito pouco tempo, né? Estava fazendo o seu trabalho no sentido de assim, mudar, né? o lado diretivo do Santos, e não é que o Gustavo Vieira de Oliveira não é mais o diretor executivo do Santos, né? 45 dias apenas. A diretoria do Santos, o presidente não estava concordando muito com os métodos de trabalho dele. Recentemente o Santos estava tentando contratar o Dodô, né, aquele lateral esquerdo que foi do Corinthians, estava na Itália. Aí teve gente que chiou, achou que o Dodô é muito fraco, não é jogador para o Santos, e o presidente José Carlos Pérez resolveu então mexer, e portanto o Gustavo não é mais diretor executivo do Santos. Eu fiquei surpreso com essa informação. Você não ficou não, Maurício? Lima, eu não vou ficar, não fiquei surpreso, sabe por quê? Porque essa é uma notícia que já vinha assim, sendo muito discutida há mais ou menos logo no começo dele. Acho que ele não tinha nem 15 dias de Santos, já começavam a falar isso lá dentro. E aí a gente acha, não, isso aí é boato, não sei de onde levantaram isso. E olha que tinha fundamento a notícia, um fundo de verdade, tanto é que se concretizou aí. O Gustavo deve ter um gênio meio difícil também. Eu conheci bem o Gustavo quando passou pelo São Paulo. Ele não aceita imposição. Ele era um cara que não tinha assim, no início, o Rogério Ceni, quando começou no São Paulo, eu lembro que o Gustavo sempre falava que o gênio, a forma do Rogério Ceni comandar não era o que agradava muito a ele, não, porque o Rogério era um cara que gostava muito de assumir tudo, e o Gustavo tem é o jeito de trabalhar. Então eu vejo que ele não teve um bom relacionamento com o presidente do Santos, Zé Carlos Pérez, por isso que não durou no cargo. É uma pena, porque ele é um cara que conhece de futebol, o pai dele jogou um pouco de bola, né, Lima? Só um pouquinho. Mas é um Santos aí que começa então com um problema, porque não vai ter um cara, aquele diretor executivo, por enquanto, nenhum nome que o presidente já anuncia aí para ter para o Santos nesse início de ano. Mas vamos ver, o Santos que agora tem que se preparar aí para pensamento na Libertadores no próximo dia 1º, né, que joga lá no Peru contra o Real Garcilaso. Agora no campo o Santos tá tranquilo, e o Gabigol ontem, né, ele que fez o gol da vitória diante do São Paulo, aliás já fez 3 gols com a camisa do Santos, de novo vê aquela história Europa, não sei o que, papapá, ele falou, olha, eu sei que eu vou ter que voltar para a Europa mesmo. Claro que sim, eu tenho contrato com a Inter, sei que tenho que me representar depois desse ano aqui no Santos. Claro que falta muito tempo ainda, meu pensamento totalmente no Santos. Eu quero ajudar o clube, quero continuar fazendo gols, ajudando meus companheiros, sendo exemplo dentro e fora de campo. Então eu creio que a Europa fica para depois. Eu tenho contrato com a Inter, sei que tenho que me apresentar depois, mas agora meu foco é totalmente no Santos e eu estou muito feliz aqui. E eu vou dizer uma coisa pra você, viu, Maurício? Se o Gabigol não fosse jogador de futebol, ele podia ser locutor, né? O homem tem um vozeirão, não tem não, Maurício?
Fala sério, hein? Um vozeirão bonito. Rapaz. Bom, hoje também tem a final da Recopa Sul-Americana, com o Grêmio em campo, né? O imortal tricolor gaúcho tentando colocar mais um troféu na sua galeria, né? Na sua sala de troféus. O Renato, como sempre, não divulgou a escalação. Existem duas dúvidas aí, o Alisson ou o Lima, o Jael, lembra do Jael, ou Cruel, ou o Cícero, né? Aliás, o Jael e o Cícero, que foram os protagonistas do gol da vitória do Grêmio no primeiro jogo da decisão da Libertadores no ano passado, quando o Grêmio jogou em casa, né? O Jael ajeitou de cabeça e o Cícero fez o gol. E o Renato continua batendo naquela tecla da preparação física, continua dizendo que o time ainda não está preparado. E ontem ele citou até o Carille, ó. Vamos ouvir o Renato Gaúcho. É lógico que a gente o nosso grupo não está 100%, nem na parte física, nem na parte técnica, nem na parte tática. E as coisas estão aí para as pessoas enxergarem. Ontem mesmo estava vendo o Carille falando do Corinthians, o Corinthians se reapresentou no dia 3, ele ainda busca a melhor formação, porque eu concordo com ele, isso no dia 3. O Grêmio volta, um mês depois já está disputando um título, e as pessoas querem cobrar. Eles acham que o jogador é robô, não é ser humano. Eles acham que o jogador é robô, não é ser humano. Aí o Renato Gaúcho, o homem é ranzinza e tal, mas é ganhador, né, Maurício? Ah, sim, o Renato, ele é um cara que vencedor, né, Lima? Mas é aquela história, o time começa a ter alguns resultados negativos, o Grêmio principalmente aí no Campeonato Gaúcho, aí começa aquela desconfiança, mas o Renato fez um trabalho espetacular no passado. Deixou um pouquinho de lado o Grêmio naquela situação de Campeonato Brasileiro, que todos achavam que não deveria ter deixado de lado, mas ele priorizou a melhor competição, foi para a Libertadores e ganhou com um time que ele construiu lá, um time que havia muitos chamados refugos no time, e conseguiu conquistar a Libertadores. Vai ter que ter calma. Eu acho que o Grêmio, ganhando hoje do Independiente, joga em casa, ganha essa Recopa aí, já começa a mostrar uma nova cara para reagir aí no Campeonato Gaúcho, que a situação tá feia. Bom, provável Grêmio, Marcelo Groi, o Léo Moura, Pedro Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes. Não, Bruno Cortes, né? Cortes ou Cortes, Maurício? Cortes, né? É o Cortes que jogou no São Paulo, no Botafogo, até na seleção brasileira. Maicon, Jailson e aí Cícero ou Jael, Alisson ou Lima, Luan e Everton. O tricolor gaúcho é o confronto dos reis de Copas, né? O Independiente é o rei de Copas na Argentina e o Grêmio o rei de Copas aqui no Brasil. Outra equipe que entra em campo hoje é o Vasco da Gama, né? Vai enfrentar lá o Jorge Wilstermann e também a altitude de 2.800 metros de Sucre. Mas com os 4-0 do primeiro jogo, acho que não vai ter problema não, vai? Lima, até falava com você na outra semana, agora eu começo a achar que não vai, porque jogar na altitude sempre é complicado. De repente leva um gol, aí o Vasco pode dar aquela tremida, né, em campo, mas acho que não. Se mantiver um futebol que ele administrar, né, só aquele resultado, ficar tocando bola para cá, para lá, não vai ter problema nenhum. Agora, como eu falo, se tentar ir para cima, para querer já fazer gol, não, é só esperar. Se tentar ir para cima e levar um gol, aí pode complicar, porque o outro se empolga, faz mais um. É sempre difícil, altitude que você conhece bem. São 2.800, né, em Sucre, não joga lá em Cochabamba, porque o estádio está em reforma. Mas assim, o Vasco com essa vantagem enorme, o Zé Ricardo vai saber trabalhar, uma vantagem muito grande para administrar e depois entrar aí. Aí eu quero ver o Vasco no grupo que vai ser depois, é o grupo 5, com Cruzeiro, Universidade de Chile e Racing da Argentina. Aí vai ser uma Libertadores muito legal nesse grupo. Com certeza. E hoje também tem o Galo em campo, né? O Atlético Mineiro joga na Paraíba, em João Pessoa, no Almeidão, contra o Botafogo da Paraíba. E o Atlético que tentou aí
vários nomes, né, para comandar o seu elenco esse ano. Ninguém aceitou a proposta, vai de Thiago Largue mesmo, no comando, né? O interino vai ser... Que coisa, ninguém quer dirigir o Atlético, por que será? O Atlético, não sei, né, Lima, às vezes as informações que chegam, o presidente, a gente não sabe nem o que acontece lá dentro do Atlético Mineiro, que vem numa situação aí boa, né, no campeonato, mas dirigir time grande não é fácil. Agora, até recentemente, o que aconteceu com um repórter, colega nosso lá com o Cuca lá dentro, o repórter acabou sendo afastado. O Cuca não, o Oswaldo Oliveira, né? O Oswaldo. O Cuca não, com o Oswaldo de Oliveira, desculpa. Chega o profissional, olha lá para dentro e fala, peraí, daqui a pouco eu resolvo minha situação, vamos esperar. Mas o Atlético é time grande e ninguém deveria pensar duas vezes para dentro do Atlético, né? Eu tô vendo a escalação aqui, é um bom time, ó. Vitor, Patrick, Gabriel, Leonardo Silva e Fábio Santos, Adilson, Elias, Roger Guedes, Eric Otero e o Ricardo Oliveira. Quer dizer, é um bom time, muito acima da média de várias equipes do Brasil, não é não, Maurício? Nossa, muito bom, um time extremamente rodado, né? Um time experiente. O Atlético que tem dado alegrias à sua torcida, tanto é que tá aí, voltou a jogar, disputar Libertadores, fez boas campanhas, né, Lima? E não tem o que se preocupar, não. O Atlético é uma equipe grande, já algum técnico de nome chega para o Atlético. Perfeitamente. Bom, hoje, agora que a gente já falou bastante sobre o futebol brasileiro, hoje nós não teremos o upgrade de novo, por quê? Porque tem plantão da Champions, né? Então, a partir das 4h30 estarei aqui com o Fábio Salgueiro para a gente informar, opinar, analisar tudo o que vai acontecer nas duas partidas. Ontem nós acompanhamos Chelsea 1, Barcelona 1, o atropelamento, né, do Bayern de Munique sobre o Besiktas 5-0, né? E hoje nós teremos o Senhor Mourinho, né, em campo. Sevilha e Manchester United, em Sevilha, no Ramon Sánchez Pizjuán, e também o Shakhtar Donetsk recebendo a Roma lá na Ucrânia. Maurício Rossi, a sua opinião sobre esses dois jogos que nós estaremos acompanhando aqui na Rádio Futebol Clube, no plantão da Champions. Olha, Lima, como você disse, Mourinho sempre é muito bom acompanhar, né, o trabalho dele. Ele já é uma figura à parte, né, para trabalhar em Champions League, treinador muito experiente. A gente sempre quer ver um pouquinho do que é o time dele. Minha opinião é o seguinte: o Sevilha jogando em casa pode segurar o Manchester United nessa primeira partida. Depois, fora de casa, que vai ser complicado. Decidir lá em Manchester, né, é mais complicado. Esse é um jogo que o Sevilha, que não mostra um grande time, mesmo jogando no Ramon Sánchez Pizjuán, não mostra um grande time, mas sempre jogar na Espanha é mais complicado. Agora, a decisão vai ficar mesmo para Manchester. Hoje não se resolve nada, hoje é um jogo para empate, assim. No outro jogo, Lima, o Shakhtar, que voltou a jogar agora, disputar o campeonato ucraniano, não jogava desde o ano passado, né? Agora voltou a jogar para receber a Roma, jogo em Cracóvia. A Roma sempre jogando em casa ou fora, para mim, sempre chega como favorita, ainda mais em jogo assim, com um time como o Shakhtar, que está voltando agora na temporada, né? Dois jogos bons para se ver, Lima. Muito bem, e é claro, o nosso ouvinte vai acompanhar todas as informações aqui na Rádio Futebol Clube, e eu vou me despedindo do nosso Maurício Rossi. Grande abraço, Maurício, um bom dia para você. Bom dia, Lima, até a próxima. Bom dia para você, bom dia a todos, e a gente espera aí grandes jogos mesmo aí na Champions League, Lima. Muito bem, está terminando mais uma edição do nosso Breakfast News. E não se esqueça, a qualquer momento tem o Click Time
com alguma informação importante no mundo esportivo. E a partir das 4h30 da tarde você se liga no Plantão da Champions aqui na Rádio Futebol Clube. E você participa pelo Twitter, @Rádio Futebol C, pelo nosso WhatsApp através do 11 961716322, 11 961716322. Fique ligado, tem muita informação, muita opinião aqui na Rádio Futebol Clube, porque você já sabe, nós somos apaixonados por esportes.